estamos ao vivo para mais um programa aqui no Portal Araxá no Ar. Muito bem-vindo você que nos assiste em tempo real, ao vivo aqui pelo Facebook, e você que, por algum acaso, vai assistir esse vídeo depois. Hoje, 6 de janeiro, com um convidado muito especial. Nós estamos aqui hoje com o Thiago Honorato. Eu dizia aqui para ele que eu sempre gosto de apresentar os meus convidados com adjetivo, que se eu posso dar um adjetivo para ele, nós somos amigos, mas sem puxação de saco, né? Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na última década. Um grande amigo. Boa noite, Thiago. Você possa saudar os nossos internautas. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você para a gente comentar assim, assuntos que nós gostamos e temos uma afinidade. Isso Espero que seja de proveito para mim, para você e para quem esteja assistindo. O tema de hoje é cultura e intelectualidade. Thiago Honorato, nosso portal, o Araxá no Ar, ele surge com um propósito, né? Diferente de vários portais que a gente conhece, não desfazendo deles, porque cada um tem o seu valor, muitas vezes nós vemos notícias tristes, né? De acidente em BR, de violência, fulano que matou fulana. Eu sei que todos esses assuntos são importantes de ser noticiados para toda a comunidade, né? Araxaense, da nossa região, da onde o nosso portal tem abrangência. Mas a proposta do portal veio diferente, a gente falar sobre cultura, sobre arte, né? E hoje aqui em especial, então, um tema que tem tudo a ver com essa nova proposta do Araxá no Ar, cultura e intelectualidade. Eu queria que você, uma forma introdutória do nosso bate-papo, que o nosso bate-papo aqui certamente vai ser muito interessante, falasse dos desafios que hoje a sociedade, no geral, passa, porque a gente vê uma carência de cultura muito grande por parte das pessoas. O que as pessoas hoje acham, principalmente no Brasil, que é cultura, se a gente for analisar mesmo, não é cultura coisa nenhuma. É uma cultura totalmente maquiada e é um conceito totalmente deturpado do que verdadeiramente é cultura, né? Porque se a gente for pesquisar o termo cultura, a cultura ela traz bons valores para a sociedade, e aí já falando do maior núcleo da sociedade, que é a família. Então a cultura, querendo ou não, ela traz essa visão de família, ou seja, família é coisa boa, né? Se a gente for falar 30 anos atrás, o conceito de família hoje totalmente diferente de 30 anos atrás. Então, hoje a sociedade ela tem uma visão de cultura totalmente deturpada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí do verdadeiro significado da cultura, né? Nessa visão da história, do que realmente é cultura, e o povo brasileiro hoje confunde tudo. Bom, palavra com você. Tá, vamos lá, né? Achei muito importante você introduzir dessa forma o conteúdo, porque falar sobre intelectualidade e cultura, primeiro o importante é buscar como se faziam os filósofos na antiguidade, principalmente ali Aristóteles, que é buscar uma definição, né? E aí quando a gente fala de intelectualidade e de cultura, se a gente pegar intelectualidade, vamos falar primeiro o que é o intelectual, né? Segundo Thomas Sowell, no livro Intelectuais e a Sociedade, na verdade ele conceitua os intelectuais como aqueles que trabalham com ideias, né? Porque às vezes intelectualidade e intelectuais dão uma conotação muito pomposa, quando na verdade são pessoas que trabalham com ideias. Ou seja, pode ser um jornalista, pode ser como eu, que sou um advogado, pode ser um professor. Então, intelectual são pessoas que trabalham com ideias, um jornalista, enfim. E eu gosto de chamar a atenção para a questão da definição do que é cultura, baseado num vídeo muito interessante que o professor Olavo de Carvalho traz para falar sobre cultura. A primeira coisa que nós temos que falar sobre cultura, o que é a intenção da cultura? Cultura é cultivar. Quando a gente ia para a fazenda, tem uma cultura aqui, não só cultivar, como cultivar no sentido de aprimorar, de pegar uma planta, cultura, e descascando ou ir cuidando, ou seja, no sentido de melhorar como se fosse uma modelagem, modelar aquilo que talvez é bruto e chegar numa... Porque hoje o que nós temos? Nós temos a definição de cultura, segundo a Constituição, se não me falha a memória, no artigo 216,
que fala que cultura é aquilo que dá testemunhos de movimentos sociais, enfim. Hoje, então, pela definição da cultura, nós poderíamos chamar um traficante, o movimento do morticultura. Quando, na verdade, o que de cultura, o que de cultivo isso tem? Acho que tem muito pouco, né? E a raiz dessa questão cultural é principalmente no sentido de nos elevar moralmente, espiritualmente, enfim, no sentido de algo que nos pega do lugar onde nós estamos e nos coloca numa posição superior, né? E essa visão, infelizmente, hoje é o que você disse, tudo é cultura, tudo é arte, né? E houve assim uma deturpação da definição que seria essencial. Não, tanto é que isso que você está falando é tão importante, só te cortando, acho que só para introduzir mais alguns elementos que eu acho que você já ia entrar nisso agora e você pode fomentar bem melhor do que eu. O que eu vejo é que essa deturpação do termo cultura, e não somente do termo, como as pessoas estão tratando a cultura, principalmente hoje no contexto do país nosso, né? Sim. Que hoje, não falando mal, mas alguns estilos musicais, para a gente não citar diretamente e não ofender alguém, né? Vamos citar, por exemplo, o funk. Sim. Né? Cada vez mais, 10 anos atrás, 10 anos não, vamos um pouquinho mais, 15 anos atrás, o conceito que a gente tinha de alguns cantores de funk não é tão pesado igual a gente vê hoje. Por exemplo, vamos falar de Claudinho Buchecha, por exemplo. Eu sou missionário católico hoje, não é segredo para ninguém. Muitas vezes eu já usei uma música deles que falava, até usava um desenho animado lá, o Piu Piu Sem Frajola, Futebol Sem Bola, que falava do complemento, né? Que falava de amor essa música, né? O complemento que a goiabada é para o queijo, o arroz para o feijão, a mulher para o homem, né? As letras até eram audíveis. Hoje todo mundo fala que o funk brasileiro é cultura, mas que cultura nós podemos tirar de letras tão destrutivas, né, que destroem a família, tão erotizadas? Eu acho que erotizadas é um termo muito puro para que é o funk hoje no Brasil, né? Então a gente vê que essa deturpação ela é grande, não é uma coisinha assim, deturpou um pouco do termo cultural, deturpou muito. Sim, se você for pegar, você citou um bom exemplo, na década de 90, por exemplo, eu sou um cara que gosto desde death metal até a música erudita. Então assim, mas falando da música popular brasileira, nós podemos dar um exemplo, vou te dar um exemplo que você disse sobre o amor. E ali nós tínhamos Renato Russo cantando em 7 cidades, né? Quando não está aqui, meu espírito se perde, sinto falta de mim mesmo, sinto falta do seu corpo junto ao meu. Indiretamente, Renato Russo está citando Platão, no Banquete, no discurso de Aristófanes. Então, essa ideia, por exemplo, que nós temos de a metade, né, dessa formação da sua metade, está no Banquete do Platão, escrito 400 anos antes de Cristo. Hoje eu estava lendo Nelson Rodrigues, um livro que se chama, é uma coleção de artigos do Nelson Rodrigues que se chama Não Dá Pra Mais Ser Feliz ao Mesmo Tempo, onde ele traz essa ideia do encontro das metades que formam uma unidade. Então você vê, era um escritor mais ali afastado, década de 50, 60, 70, né? Mas que ainda tinha essa questão de elevação, né? Hoje o funk, quantos grupos de funk não são utilizados aí simplesmente como fachadas para o narcotráfico, enfim, ou até mesmo pessoas que, digamos, querem um trabalho fácil. Eu vou dizer porque, vocês me conhecem, eu estudo música há 20 anos, e nós podemos dizer que se nós formos comparar num compasso da primeira sonata de Bach de violoncelo, no primeiro compasso tem mais elemento que todos os funks juntos, né? E estamos falando de uma coisa que foi escrita há muitos séculos antes e tinha essa noção de elevação. Eu não só escuto música, eu pego a música e aprecio ela como algo que me eleva. E
que queira ou não, é uma forma de absorção de cultura, digamos, não só na música. Nós fomos levar para a literatura, eu estou aqui com a camisa do Dostoiévski. Pois é, só te cortando, você já continua. Mandaram um abraço aqui para você, o Celito Garcia, falou assim, ó, gostei da camiseta. Abraço aí, né? Nós temos aqui também a Priscila Santos. Ô Priscila, saudade de você, viu? A digníssima do Thiago, olha, um forte abraço para você, e a gente logo vamos marcar com a Priscila aqui também. E a Dagmar Nascimento, seja bem-vinda também. Se vocês tiverem algumas perguntas, pode mandar para o Thiago. Só te cortei, mas continue o raciocínio que tá legal. Mas é esse sentido. Nós pegamos um escritor, nós tínhamos a literatura como um modo de nos elevar, um modo de nos causar, inclusive como Aristóteles, né, escreveu na Poética a respeito da catarse, do processo catarse, de expressão, né, de nos identificarmos com personagens. E hoje o que nós temos? Quais escritores nós temos no Brasil de relevância? Nós temos Márcia Tiburi, né? Terrível, né? Então, vamos citar as coisas que ela fala. Então, assim, né? hoje nós justamente temos todo esse conceito de cultura e intelectualidade, ele foi totalmente rebaixado, né? Se nós pegarmos quem era realmente alguém culto no início do século XX ou até meados do século XX, como nós tínhamos no Brasil, né? Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão, enfim, hoje... Otto Maria Carpo, né? Hoje, infelizmente, esse conceito de cultura, hoje qualquer um é intelectual, o cara logo escreve uma coisinha considerada intelectual, é uma banalização do que é intelectualidade, né? Hoje eu chego para minha filha que estuda no colégio rede social tá cheia. Eu falo, minha professora falou que eu fiz aqui uma obra de arte. É mesmo, minha filha, eu vou te mostrar aqui o que é arte, ó, vamos, né? Não desfazer, não jogar um balde de água fria, mas arte no sentido né, desde quando Duchamp colocou lá o urinol lá, a tampa da privada, e disse que aquilo era arte, e começamos aí um declínio gigantesco. Eu vejo assim, Thiago, muito interessante tudo isso que você falou. Eu acho que já deu aí para o pessoal saber do que a gente queria tratar hoje, porque a cultura, ela diretamente se preocupa com a sociedade, né? É como você disse, a cultura foi feita para elevação do gênero humano, da pessoa, né? Sim. E se acontece o contrário, deveria ser bem óbvio a gente entender que não é cultura. Sim. Se a cultura reduz a sociedade no aspecto familiar, ou seja, o conceito de núcleo familiar, ele é banalizado. Então não foi cultura que agiu ali, foi outra coisa, né? Até que nós começamos num assunto e chegamos em outro. Se você me permitir, ainda está dentro do assunto, porque um assunto vai puxando o outro. Sim, enfim, à vontade. O que nós vivemos hoje é o seguinte: nós vivemos uma grande influência de um cara que foi chamado Herbert Marcuse. Você pegar ali Eros e a Civilização, ele propõe uma reinterpretação da obra psicanalítica de Freud. Então, já nas primeiras páginas, ele fala o seguinte: nós devemos destruir todos os conceitos relacionados à família, ao bom, à questão da elevação. Heróis não devem existir, as figuras dos heróis devem receber uma releitura, né? Então, por exemplo, eu te cito outro exemplo que aconteceu também numa escola aqui onde a minha filha estuda, que ela começou... Porque qual que é a base da cultura no sentido dos contos de fadas? Contos de fadas servem para quê? Para mostrar arquétipos, né? Não só os contos de fadas, mas literatura, por exemplo, podemos citar aí o Don Quixote, Cervantes. Então, o arquétipo do bem. Inclusive para Dostoiévski, o arquétipo do bem era o Don Quixote. Então, ou seja, são a visão do que é o bom. A partir do momento que você começa... Aí a minha filha foi pegar um livro na biblioteca. Quando ela pegou um livro da biblioteca, ela começou a ver que o lobo mau não era tão mau. O lobo mau era bom. Nós temos que entender o seguinte: a base dos contos de fadas é mostrar modelos. Não quer dizer que nós seremos daquela forma. Quer dizer que são modelos a serem seguidos. E a partir do momento que eu pego os modelos a serem seguidos e inverto, eu não sou um cara que gosta de filmes, mas eu vejo essa mudança no paradigma de filmes da Marvel,
e outros filmes. E aí nós vamos ver o quê? Nós estamos cumprindo o que Marcuse já estava escrito apesar do positivismo ser um lixo, Conte falava que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Ou seja, às vezes nós... É aquela história, nós olhando para os filósofos e falávamos assim, caramba, o cara tava anos-luz do que eu tô hoje. Tem um cara que eu não me lembro agora que ele falou, qualquer coisa que você já tiver escrito ou pensado, pode ter certeza que um grego escreveu e já pensou aquilo ali muito melhor que você. Tiago, antes de você seguir o raciocínio, tem muita gente aqui comentando na live, o Odorico Neto falou, Tiago, comenta sobre o cenário do metal nacional da atualidade, pois eu sou um entusiasta, abraço para você. O Luiz Costa disse que veio para cá, ele estava em uma outra sala de vídeo, e o Celito comentou assim, meu Deus, que live. Forte abraço, Celito, você também é referência para nós, né? O Celito da comunidade Ignis, que já está aí adquirindo aí a intelectualidade do Thiago, colocando alguns cursos lá, né? Celito, eu estou esperando aí a nossa live, viu? Te cobrar aqui ao vivo. Então são pessoas aqui que estão conectadas, que vieram porque gostam do assunto, e eu acho que você tocou num ponto aí, na sua última fala, que mexe muito comigo. Essa questão da gente olhar para os filósofos e ver que realmente a mentalidade hoje regrediu muito. Né? Sim. Graças a Deus tem pessoas como você e como tantas outras pessoas que nós conhecemos que estudam o assunto e que trazem esse assunto até nós para que a gente também possa entender que a nossa visão de cultura também já era bem deturpada, né? Tem melhorado muito. Sim. Eu vejo que uma amizade com pessoas como você, eu até falava isso antes da gente começar, abre o campo da nossa visão, né? Pessoas como o Celito, como a Priscila, que meia hora de conversa você já aprende muitas coisas. Quando você citou agora há pouco os filósofos, né? Essa frase, como é que foi a frase? A vida dos vivos é decidida por filósofos mortos. Cara, eu tenho um pensamento que é o seguinte. Eu vejo que hoje o grande desafio do ser humano é esse. É ter a humildade de entender que esses caras lá no passado, que essas pessoas de bem, né, que queriam o bem da sociedade, viveram as suas vidas inteiras pensando o bem da sociedade. Sim. Escreviam seus pensamentos pensando, nossa, tomara que isso aqui ajude alguém. Mas eu tenho certeza que eles também agiam, não somente com pensamentos e com palavras que escreveram para nós, mas com atitudes, né? Sim. Que eram condizentes com os pensamentos que eles escreveram. Sim. Hoje eu vejo, Thiago, que o grande desafio é a existência de pessoas que possam agir. Porque existem hoje novos pensadores. No Brasil aí, a filosofia parece que teve um grande boom. Hoje, como você disse, todo mundo se torna filósofo da noite para o dia, né? Tem alguns filósofos hoje famosos, você citou a Tiburi, mas tem outros, que a gente não vai citar aqui para não ficar expondo demais. Mas que de filosofia a gente vê que não tem nada. Porque trabalham apenas a questão da autoajuda. Sim. Que, se for aplicada, a autoajuda, quando ela é aplicada com conceitos científicos, pautados na ciência, tudo bem, aí tem embasamento. Mas hoje é aquela autoajuda do mundo coach, né? Você pode tudo, você vai superar, amanhã vai ser melhor do que hoje. É só positivismo em forma de palavras e pensamentos, mas pouca ação. A gente não vê, por exemplo, esses filósofos fazendo boas ações. Não estou falando que não fazem, mas tipo assim, eu acho que nós estamos precisando mais de testemunho na atitude do que em palavras. E eu vejo que os filósofos do passado, eles faziam isso. Não escreveram apenas pensamentos, mas deixaram também um testemunho de que eram homens que agiam no seu tempo. Você concorda com isso? Que hoje está precisando de pessoas que pratiquem a filosofia, não só falando dela? Sim, então vamos fazer o seguinte. O que Conte disse, a questão do positivismo é aquilo que nós somos influenciados hoje. Nós recebemos a influência do positivismo aí desde o século XIX, isso surgiu dentro das academias militares. E Conte, o que ele queria? Ele queria criar uma religião que não precisasse do cristianismo. Era um francês e as ideias dele se propagaram, e por incrível que pareça no Brasil, tudo quanto digamos assim, tudo quanto é meio vil filosoficamente chega no Brasil. E várias pseudo-religiões que eu não quero citar aqui têm a base positivista, ou seja, essa questão.
Existe base científica? Não, eu vou falar o que, como cristão, eu tenho a tradição, eu tenho experiência. Então, a ciência não consegue comprovar tudo, a ciência não consegue comprovar o que é o amor, né? Enfim, e uma série de outras questões. Mas essa questão do positivismo está logicamente aí ligada a uma questão gnóstica, que já era uma heresia condenada pela igreja lá nos primeiros séculos, né? E que ressurgiu, e aí o Eric Voegelin tem um livro que se chama Nova Ciência Política, onde nas 5 primeiras páginas ele destrói integralmente o que o Comte falou. Com relação, fazendo um parêntese rápido aqui no que o Odorico falou, abraço para o Odorico, foi meu amigo, estudou na escola comigo. Então, essa questão cenário metal, não só cenário metal, cenário cultural inteiro. Nós tínhamos bandas, ainda temos hoje, estava conversando isso essa semana no ensaio, e uma das bandas que mais vendeu até hoje no exterior é o Sepultura. Porque lá no exterior, essa questão de metal, ela ainda é muito, existe uma ligação muito forte, e queira ou não, apesar de que é uma expressão musical que algumas pessoas não concordam, ela exige uma certa técnica, exige uma certa qualidade musical para se tocar aquilo ali. E realmente, não só as bandas populares, né, nós podemos citar as bandas de rock aí, que hoje você ouve um CD, parece que você ouviu todos. Nós temos, hoje é tudo plastificado, timbres de CDs são plastificados, enfim. Principalmente eu acredito que em decorrência da tecnologia, da capacidade de informação que aqui, como nós estamos aqui hoje, nós podemos aí estar transmitindo, sendo visto no mundo inteiro, nós não tínhamos isso. E o que isso levava as pessoas a fazer? Levava as pessoas a buscar. Hoje é tudo muito fácil. Eu conheci pessoas na igreja que aprenderam a tocar órgão usando um papelão, com as teclas desenhadas. Olha o nível de esforço dessa pessoa. Pessoas que viajavam vários quilômetros para ter uma aula. Muito, né? Hoje você abre o YouTube, tá de graça. E quando eu comecei a estudar música, você tinha que conseguir o xerox do xerox do xerox do xerox, ou a cópia da cópia da cópia da videoaula. Hoje não, hoje você consegue tudo. E em razão dessa questão, dessa facilidade, nós nos tornamos preguiçosos. Entrando na questão que você disse dos filósofos, apesar de que aí nós podemos marcar outra live para falar a respeito disso, aí tem pessoas que falam que não entendem Platão e falam que Platão era comunista, enfim, eram hedonistas, mas eles tinham uma postura de vida que influenciou os próprios cristãos. Estou lendo um artigo do Voegelin que chama Evangelho e Cultura, onde ele fala o seguinte, que se o cristianismo no momento dos primeiros séculos não tivesse feito a utilização da cultura, da argumentação daquele período, o cristianismo teria morrido. Nós vemos Paulo no Areópago fazendo discursos, usando de retórica para convencer as pessoas a se converterem. Nós temos lá em João 1, onde João está falando sobre o verbo, e o verbo se fez carne, ali nós temos a palavra logos. Logos era uma expressão da encarnação de sabedoria de Deus que já estava em Platão. Então assim, nós vemos o quanto, se nós passarmos então, nós temos uma ideia às vezes incorreta, e um dia eu estava conversando com um amigo de um enteado meu, e a gente estava conversando sobre política, e aí ele dizia ali a respeito para ele filosofia começou em Descartes. Eu falei assim, mas você já viu falar em São Tomás de Aquino, em Santo Alberto Magno? Quem são esses? Eu falei assim, são os caras mais complexos, na escolástica eles são os caras mais complexos. Então o próprio sistema escolar, ele não contribui para um aprofundamento necessário. Pensa o seguinte, nós temos o Trivium, que eu acredito que poucas pessoas hoje são capazes de ler esse livro, que é Gramática, Retórica e Lógica. Era um livro que era estudado antes de se entrar na faculdade. Se hoje você entregar um livro desse para uma pessoa que tem um mestrado, eu sou capaz de garantir que grande percentual das pessoas que têm mestrado não tem capacidade de ler o Trivium. Isso eram coisas que eram lidas antes de se entrar na faculdade, na Idade Média. É complicado. Se a gente for comparar... Chesterton falava o seguinte,
que hoje o cidadão tem um artigo dele, se eu não me engano é no Hereges ou no livro que chama O que há de errado com o mundo, eu não lembro exatamente, mas ele fala o seguinte: hoje um homem escreve uma biografia a respeito do seu neto e do seu bisneto e não escreve sobre o seu avô. Por quê? Porque ele tem vergonha de olhar para o passado e ver tudo aquilo que foi construído e hoje ele não tem capacidade. Peguemos as catedrais góticas. Essa semana ainda conversava com meu irmão que estava querendo achar a respeito de toda a mística, de toda a técnica que existia por trás de uma catedral gótica, que hoje nós não temos a capacidade de reproduzir aquilo. O que aconteceu? Os caras não tinham aparelhos eletrônicos, eles não tinham teodolitos, enfim. O aspecto de engenharia era muito mais limitado. E o problema, e a questão existe um livro que se chama Escolástica e depois eu tenho que olhar, e catedral, ele faz uma ligação entre o argumento filosófico escolástico e como ele está presente nas catedrais góticas, na arquitetura matemática das catedrais góticas. Se você pegar a obra de Da Vinci, que já está na Renascença, né, é posterior ao período da escolástica, você vai ver que ele ainda tinha um resquício daquilo ali. O cara era engenheiro, o cara era poeta, Da Vinci desenvolveu instrumentos musicais, ele escrevia poemas, ele escrevia contos, ele era um cara completo. Por que não existem esses caras mais? Onde esses caras foram parar? Porque nós somos humanos. Então, se nós estamos falando de um período tenebroso, onde tinha isso e aquilo, como que esses caras conseguiam naquela época, né? Nós vemos quanto houve o declínio, quanto nós passamos por uma era, hoje nós passamos realmente por uma era tenebrosa, onde os valores são invertidos, nós perdemos conceitos, nós perdemos hoje, o que é cultura? A cultura para mim, sei lá, é funk, cultura para mim entendeu? Esses eventos aí com um véu cultural, mas que de cultura não tem nada. Sim, né? A minha esperança é que eu estou nas redes sociais e ainda vejo muitos grupos conservadores, apesar que muito incipientes, e poucos estão realmente dispostos a estudar certos assuntos com profundidade, mas nós vemos aí exemplo do professor Olavo de Carvalho. Eu acho que fazendo um gancho nisso que você está falando, o Luiz Costa comentou aqui, Tiagueira, fala um pouco da sua visão sobre o humanismo e o mal da sua inserção no cristianismo contemporâneo, né? E aqui embaixo ele citou algo interessante, que é um tema, eu acho que bacana pra gente falar agora, que é essa questão do mundo coaching, né? Que tem pregado muito mais a autoajuda, uma positividade sem muitos argumentos científicos até. Hoje qualquer pessoa entra aí, cria um perfil, fala que é coach e vai te encher de bons pensamentos, de que você vai vencer, o poder da mente, o poder daquilo que a gente fala, mas não sai disso. E isso entrou agora também no cristianismo, no aspecto do que a gente chama aí dos pregadores, coaches, né? Ele até citou o nome de um aqui, né? Ele citou um pastor aqui, que isso está em todos, a gente não vai citar aqui, mas pregadores, no modo geral, hoje, a gente vê que o coaching entrou, as pessoas estão deixando de falar daquilo que realmente, no aspecto do cristianismo, é o Cristo, para falar de autoajuda. É um exemplo, eu acho que é legal, talvez você consiga citar a sua visão disso sem citar mesmo a religião, porque a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para falar sobre cultura, mas tem tudo a ver, né? Fazendo um gancho com a citação que você fez, com aquilo que também tem a ver com a religião, que é aquela questão da engenharia do passado, da arquitetura. Sim. Mas como ele citou aqui, eu vi que tem um gancho, eu acho que você pode emendar isso. Isso está entrando até mesmo dentro do cristianismo. Sim, né? Totalmente. Sobre o humanismo a gente teria que fazer outra live também, porque é um assunto... Cara. Mas questão coach, né? Não dá para citar, infelizmente, ainda que há pessoas de todos os credos que estejam nos vendo, nos ouvindo, enfim... Não dá para citar cultura sem citar a igreja. Vou te dar exemplo. Quem deu o nome para as notas musicais? Isso aí Quem organizou? Isso aí dá polêmica, hein? Mas é interessante. Né? Então, assim, hoje, entrando no que o Luiz falou, nesse artigo do Wöglin, é um livro que fala muito a respeito, chama Evangelho e Cultura.
E ele fala justamente a respeito de como nós, como cristãos, perdemos a nossa veia questionadora. De que como, ou seja, nós queremos ter nosso ego fazendo com que as pessoas não pensem mais, né? Sim, as pessoas acham que o cristianismo é uma religião dogmática. Então tá, meu amigo, pegamos lá a Suma contra os Gentios e vamos ler ela de capa a capa para ver se realmente é dogmático. Porque esse era o fundamento da Suma contra os Gentios, era responder questões. Ele fala bem no começo, Santo Tomás de Aquino, que aqueles que não aceitam o evangelho, que aqueles que não aceitam isso, nós vamos usar aqui só a razão. Então ele vem ali e digamos assim, destrincha todo o argumento lógico. E as pessoas, aí voltando na questão do Luiz, aí vamos aí para essa questão que ele citou, justamente cristãos, coach, enfim. Nós temos que lembrar o texto de Mateus 5, né? As bem-aventuranças. Só que a tradução original é Macários, que se diz felizes. Felizes os que choram. Então, é que a gente tem um cara que muitas pessoas o consideram um herético por causa da visão cristã dele, mas sem dúvida ele foi um dos maiores pregadores que eu ouvi, que foi o Caio Fábio. Ele tem uma pregação que se chama O que é Felicidade? Então ele fala justamente isso, que foi vendida uma visão das 1001 noites para os Estados Unidos, que saiu da Arábia e migrou aos Estados Unidos, e nós temos a visão de que felicidade é ter um carro do ano, que você pode, hoje que você isso. faz. E as pessoas... O molde de felicidade é esse aí que você falou. E aí, se você for abrir o texto de Mateus 5 e pensar em Macários, em felizes os que sofrem. Cara, é um paradoxo. Ninguém consegue. As pessoas não estão mais, os cristãos, aqui eu estou dizendo diretamente para os cristãos. Inclusive o livro de Mateus, né, que na teologia a gente aprende, que é Levi, né? Sim. Também no capítulo 16 fala muito sobre isso, do desprendimento, do verdadeiro sentido de felicidade. Ali quando em Mateus 16, 24 fala aquele que quiser seguir, tome a sua cruz. Hoje ninguém quer ter uma dorzinha de cabeça, porque isso já é sinal de que a felicidade já foi embora. A pessoa quer ter o carro do ano, quer ter um salarão, né? Então a gente vê que hoje o conceito, como você está falando, de felizes, sim, também está deturpado. Sim, e Jesus Cristo, para os cristãos, especificamente para quem acredita no cristianismo, está falando que felizes são os que choram, que felizes os perseguidos. Então, a questão é que, em razão dessa mudança de visão que foi sendo implantada no decorrer, pelo quê? Pela cultura, pelo cinema, pela música, enfim, por todos os meios de comunicação que nós vivemos, essa foi a visão que foi vendida. O problema é que a visão que foi vendida, e aqui eu não vou generalizar coaches, eu acredito que muitos coaches são sérios, porém, eles não se deram conta da enrascada dessa questão de eu posso tudo. Isso é uma visão muito narcísica, onde eu estou trabalhando o meu eu, né? Onde eu posso, onde eu quero, e aí nós perdemos. Hoje eu ainda estava lendo um livro que se chama Libido Dominandi. Ele é um livro recente do E. Michael Jones, onde ele fala que no início do século XX, às vezes eu convivo com pessoas mais velhas, meu avô ou eu tenho um advogado, um amigo, que ele é um cara muito bom, e ele faz as coisas pra gente assim, ele me faz um favor todos os anos. Ele fala assim, eu falo, quanto que eu te devo? Ele fala assim, você não me deve nem obrigação. Ou seja, essa visão de pensar no próximo, de pensar nos outros, isso se perdeu, né? Nós não estamos mais exercendo a nossa humanidade. Claro, muito é nossa escolha, mas muito é essa visão que nos é vendida, essa inversão de valores que nós recebemos todos os dias através do YouTube, do Facebook. O Odorico Neto fez um comentário que parece que ele leu o que eu ia te falar. Eu vejo que hoje a religião, né, a gente pode chamar até de pseudo-religião, porque estão fazendo errado, aqui sem citar nomes, mas a gente vê essa cultura da prosperidade, que é justamente o inverso
da explicação do termo Macarius que você citou para nós, a felicidade. Ou seja, o conceito de felicidade também e de prosperidade também totalmente deturpado. Sim. Ou seja, venha e pare de sofrer, vem, você vai ter boa aquisição financeira, vem, você vai ter o carro que você sonha, vem que você vai ter a casa que você sonha. Ou seja, essa apregoação totalmente errada, ao invés de encaminhar a alma para Deus, está tirando o homem do caminho da salvação, né? Com toda certeza. E hoje eu vejo muito assim, eu vejo que isso é uma questão que possa ser até vocacional. Isso está totalmente incorreto, né? Segundo a visão de Cristo, porque Cristo falou assim, se uma pessoa disputar sua capa com você, deixa ela ir com a capa, abra mão, né? Mas, se nós formos pegar, eu vejo que faltam arquétipos, faltam modelos a serem seguidos, seja dentro do protestantismo, seja dentro do catolicismo, enfim, dentro do cristianismo, faltam modelos que nos inspirem. Faltam exemplos de pessoas, com raras exceções, que nós temos aí. Hoje está o padre Paulo Ricardo, que é um cara dentro do catolicismo que é referência. Mas, enfim, faltam esses modelos. A minha esperança é isso. Você tem tanta possibilidade hoje, por exemplo, você consegue estudar com o professor Carlos Noguet, que é com certeza um dos maiores conhecedores do tomismo dentro do Brasil. Você tem a oportunidade de estudar com o professor Olavo de Carvalho, você tem a oportunidade de participar de canais de informação com preços muito acessíveis. Então, assim, o que eu espero é que as pessoas voltem a buscar, né? Voltem a ver como isso é importante, porque a nossa sociedade, na verdade, eu acredito que ela foi corroída de dentro para fora, né? Ela foi solupada de dentro para fora. Com que? É nosso filho que assiste um vídeo ali de fulano de tal, falando certas coisas, e às vezes hoje os jovens, as crianças têm mais vontade de buscar informações na internet do que perguntar para os pais, para os amigos, e recebem aquela visão de quê? De que isso é cultura. Esses dias eu peguei um vídeo, eu fiz questão de salvar, porque esse é um vídeo antigo, de um professor desses 3 cavaleiros do Apocalipse aí, filósofos famosos, onde ele falava que a pedofilia não era um crime, que era um tipo de amor. Eu tenho esse vídeo aqui, eu fiz questão, eu recebi ele no Telegram, e fiz questão porque eu procurei esse vídeo há muito tempo para mostrar para um amigo, e eu não localizava, e eu acabei localizando. Enfim, nós vemos hoje que a classe falante nossa, né, porque essa era uma estratégia desde o início, vamos falar realmente da esquerda, sempre foi uma estratégia de não de ganhar no número, mas ganhar influenciando celebridades. É o cinema que altera um valor, é um cinema que rebaixa uma cultura, enfim, eles não estão preocupados com quantidade, eles estão preocupados com o seguinte: nós dominamos os meios de comunicação. É um dos motivos pelos quais eles tentam de toda forma regular a internet, né? Nós vemos que é uma tentativa forçada de mudar a mentalidade de multidões, né? Sim, e o George Orwell mostrou isso no 1984, que era essa dominação dos meios de... Apesar do Orwell ser um socialista, ele já via no final o que isso iria acontecer, que era o seguinte: você vai dominar as mentes das pessoas. Você vai pegar o Watson, que é John Watson, que era o criador da psicologia behaviorista, né, que ele descobriu uma forma de agir nos estímulos dos seres humanos. Então, ele começou a trabalhar com empresas de multimídia, de marketing, gerando estímulos baseado no Pavlov, que foi o primeiro a desenvolver essas experiências de estímulos. E hoje, ainda que nós não saibamos, voltando lá no que o Conte disse, a nossa vida, a vida dos vivos é influenciada por filósofos mortos, porque nós não damos o trabalho de perguntar: de onde veio essa ideia? De onde eu tirei isso? É meio que psicanalizar a nossa mente e buscar a origem das nossas ideias. Às vezes nós nunca fazemos isso e temos uma visão deturpada do que seja cultura e do que seja intelectualidade. Tiago, o assunto é maravilhoso, mas você acredita que nós já estamos chegando a 41 minutos de live? Então marcamos outro.
Rapaz, que bagagem, mas não acabou não, eu ainda tenho bônus para quem ficou até agora. Queria citar aqui o Odorico Neto, o Luiz Costa, que participaram. Depois você vai poder ver aqui os comentários, sim, a live vai ficar e eu poder responder cada um. A Priscila também fez um comentário muito interessante de algo que a gente estava conversando antes, sobre a influência que a criança, lá na infância também, ela está aberta a influências. Sim. E a gente tem que tomar esse cuidado como pais que somos, de cercar essa influência má que hoje está chegando às crianças pela televisão, pelos programas infantis, aí que de infantis não tem nada. Eu tenho mais um ponto para te perguntar, para deixar aqui registrado nessa live, que foi muito boa por sinal. E você está no portal Araxá no Ar. Hoje eu estou muito feliz, viu, gente? Porque o Thiago, como eu disse, não enche na bola dele. Eu disse no início da live, uma das pessoas mais inteligentes. Tem a graça de ser amigo mesmo, pessoa próxima e alguém que eu admiro. O portal Araxá no Ar agora volta com essa proposta de trazer coisa boa, né? Por isso que a gente trouxe o Thiago aqui. E a gente vai fazer outros convites para você voltar, que eu acho que a gente vai ter muito assunto aí para poder tratar. Eu só queria citar os patrocinadores do portal Araxá no Ar, que são pessoas que estão acreditando nessa nossa proposta, uma proposta que não agrada a muitos, mas que nós vamos até o final, de divulgar coisas boas, cultura, intelectualidade, uma mentalidade humana que nós podemos viver e que certamente, se vivemos ela, tudo partindo da cultura, como eu disse, da intelectualidade, nós seremos verdadeiramente parte de uma sociedade mudada e melhor, um mundo melhor. E esse mundo melhor nós sonhamos para os nossos filhos, nós que somos pais. Portanto, eu como pai de família, fico muito feliz de estar participando desse projeto do portal Araxá no Ar, com lives que vão falar de assuntos bons. Como eu disse, pessoas noticiando acidentes nas BRs, fatos policiais, assaltos, assassinatos, tem muita gente fazendo e a gente tem aí uma proposta diferente. Nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Araxá, patrocinadora oficial do nosso portal, acreditando no nosso conteúdo, a da Casa Refrigeração e Utilidades e a Código J Tecnologia, que é uma empresa também que tem ajudado aqui no nosso estúdio, toda a parte de tecnologia e de sistemas. Tiago, o bônus que eu quero deixar para o pessoal agora é que vem. Então, eu queria que você desse uma dica, duas dicas, uma de leitura sobre cultura e intelectualidade, que os nossos internautas possam pesquisar e mergulhar um pouquinho nesse tema que a gente falou hoje. E eu queria que você também sugerisse uma segunda leitura relacionada ao maior núcleo da sociedade que nós conhecemos, que é a família. Eu queria que você tentasse indicar duas leituras, uma sobre sociedade e a outra sobre família. Beleza. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar aqui conversando com você, agradecer as pessoas que ficaram até agora, aqueles que estão nos assistindo. Tem redes sociais, Facebook Thiago Norato, Instagram thiago.norato.borges e tem um canal pequenininho lá no YouTube onde eu falo sobre filosofia, sobre reviews de livros que eu leio, enfim, sobre assuntos culturais em geral. Primeira dica de leitura que eu acho que é imprescindível para qualquer ser humano que queira buscar uma vida intelectual mais profunda. Na verdade eu vou indicar dois livros. Primeiro, para a vida intelectual, é a vida intelectual do Padre Sertilo Langes, que é muito bom, que fala sobre vida intelectual, né? É excelente, tem um livro curto, fácil de se ler, mas antes desse, um livro que é muito interessante de se ler é um livro do Mortimer Adler, que se chama Como Ler Livros. Rapaz, então, eu acho que é a premissa. Ele vai explicar primeiro as profundidades de leitura. Se você quer uma leitura superficial, inspecional, analítica, dois níveis de leituras analíticas e uma sintóptica, que é quando você lê dois assuntos, quando você quer fazer um mestrado, um doutorado, que você começa a ler livros de autores diversos sobre o mesmo assunto para fazer leituras comparativas, e lá ele explica como ler livros sobre vários assuntos. Então esses são dois livros. Agora, um livro sobre família. Cara, tem tanto livro bom, mas eu falaria um livro sobre família, o Novo Testamento. Os 4 evangelhos ali, eu acho que são imprescindíveis.
Fenomenal. Eu acho que você foi na raiz da coisa. E lá também no Mortimer Adler, no Como Ler Livros, ao final, ele traz uma lista de livros que tudo dentro qualquer pessoa, qualquer intelectual deve ler. Então ele começa por... Essa parte da live Homero, a gente tem que recortar ela e começar a publicar nos grupos de WhatsApp. Aqui, olha que interessante, em cima do que você está falando, o Luiz Costa comentou assim, até mesmo dos pensadores araxaenses, ele falou assim, é um contrapeso, né? Ele estava elogiando o portal, a iniciativa desse tipo de assunto, ele falou assim, é um contrapeso, sem trocadilho, dos pensadores araxaenses que até pouco tempo atrás só tinha expoente no progressismo, olha que interessante, e no esquerdismo. Né? Esse comentário do Luiz Costa aqui, eu acho que a gente tem que fixar aqui. A ideia é essa mesmo, é trazer outro expoente, um expoente que a gente sabe, não que a gente está querendo ser o dono da verdade. Eu acho que não é querer ser o dono da verdade, é olhar para a história e ver o que realmente deu certo. Sobre autores araxaenses, eu já li alguns, assim, não quero comentar aqui porque... Vai virar treta. Há escritores muito promíscuos aqui, que assim, que estão aí em cargos públicos, que eu falo assim, se qualquer pessoa que o colocasse lá, lesse esse livro dele, esse poema que ele escreveu, eu acho que ele pensaria diferente a respeito daquela pessoa, mas enfim. É outro tema, né? E voltando no Mortimer Adler, ele traz uma lista, então ele começa com Homero, né, Odisseia, Ilíada, e ali ele coloca o Antigo Testamento, então na lista está entre os primeiros livros que ele recomenda, então assim, até eu não gosto muito, mas o Pondé é um cara, um filósofo, que se diz filósofo, que ele cita a Bíblia como um grande livro. Ele fala que quando os alunos dele começam a desmerecer a Bíblia, ele fala, não, peraí, leiam a Bíblia. Ali, queira ou não, existe algum relato histórico. Enfim, então seriam esses. A Vida Intelectual do Padre Sertlanges, baratinho, Como Ler Livros do Mortimer. Eu tenho uma indicação para fazer. A página no Facebook Castelo Conservador. Vai lá, curte, compartilha. Uma página que eu tive lá no início, ajudando. Quero ver se eu volto naquilo que o Thiago achar que a gente pode colaborar. É uma página onde já tem muito conteúdo, pelo menos as frases que você posta lá me ajudam muito. E eu queria dizer para você continuar com essa página, não pare, porque às vezes a gente acha que não está chegando em alguém, mas está, viu? Sim. Então, queria agradecer então a você que participou conosco dessa noite, essa live que vai, se Deus quiser, ficar salva. Não vai dar nenhum erro agora no Facebook. A gente vai divulgar muito essa live aí nos próximos dias. E, Thiago, já queria deixar aberto o convite para você voltar. Beleza. Eu vou tentar aí ver se a gente consegue trazer pelo menos uma vez por mês, porque o conteúdo é muito grande. O Celito Garcia elogiou a live, tá? Então é uma pessoa referência para nós. Sim. Luiz Costa, não conheço, mas os comentários do cara aqui são... Se a gente pudesse jogar aqui em tempo real, a gente vai estudar uma tecnologia para isso, porque tem comentário aqui que vale a pena colocar. O Dorico Neto, o Lucas Rafael, grande amigo, e a Priscila Santos. Pode trazer ela aqui para você falar sobre urgente, hein, Priscila? De família. Essa parte aqui eu vou recortar da live e te mandar no convite. Faz um convite para ela, que ela trabalha com crianças na área de psicanálise. Você vir nos ajudar aqui e trazer todo esse conhecimento que eu sei que você tem. Então, Thiago, muito obrigado. Obrigado a você. Gratidão, é um conteúdo aqui que a gente tem para ajudar as pessoas, porque essa live vai ser utilizada, né? E eu queria dizer algo, nós com a sua presença hoje batemos recorde aí desse novo lançamento, a gente relançou o portal, né? E só aqui das visualizações que eu vi aqui dos compartilhamentos, nós já chegamos ao recorde das lives que nós fizemos, não desmerecendo os outros assuntos, mas realmente acrescentou muito. Que bom. Muito obrigado. Um abraço, Deus abençoe. Então, muito obrigado a você que participou conosco e nós nos vemos em breve, se Deus quiser. Deus abençoe você, uma ótima semana e, como o Thiago disse, busque fontes confiáveis, porque estudar cultura e intelectualidade não pode ser qualquer fonte, não. Forte abraço, tudo de bom.